Agora nós vamos fazer uma visita à igreja em Corinto para conhecer um pouco mais da realidade desta igreja. Vamos conhecer algumas particularidades desta comunidade cristã que vivia lá. Foi uma igreja com muitos problemas e que também podem ser problemas enfrentados por igrejas locais hoje. Existem soluções para estes problemas? Quais são estes problemas e quais são as soluções? Para entender a igreja em Corinto, é importante conhecer a história da cidade. Então eu convido você para conhecer um pouco da história da cidade de Corinto. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora. Acione o sininho de notificações para que você seja avisado pelo YouTube assim que publicarmos um novo vídeo, e também compartilhe este vídeo. Assim você estará ajudando para que outros também sejam abençoados. A história da igreja em Corinto. Corinto, desde os tempos antigos, fora um centro de construções de barcos. Foi ali que o primeiro navio remado por escravos e que tinha 3 níveis ou convés diferentes foi construído. Durante a época do Império Romano, era o porto base da Marinha Romana. A velha Corinto foi destruída no ano 146 a.C. pelo romano L. Maximus Arcaicus, em sua conquista de Acaia. Por 100 anos, a área esteve largamente desabitada. Júlio César viu a importância estratégica deste lugar e no ano 44 a.C. iniciou sua reconstrução em torno de uma colina íngreme e denominada Acrocorinto, porque era ela que poderia ser facilmente defendida. Ela foi estabelecida como uma colônia romana devido à população inicial de soldados romanos. Como a maioria dos portos marítimos, Corinto logo conseguiu uma reputação internacional. Pessoas de todas as partes do império afluíam à cidade para participar da riqueza e do comércio. Essas pessoas traziam consigo sua própria herança cultural, incluindo seus costumes sociais e religiosos bem distintos. Porque Corinto era uma cidade relativamente nova, fundada em 44 a.C., ela ainda não tinha desenvolvido sua própria herança cultural por causa da grande afluência de estrangeiros naquela época. Talvez por esta razão ela fosse tão cosmopolita e sofisticada e tolerante com qualquer costume ou religião. Logo a cidade se tornou lasciva moralmente. A palavra corintinizar é uma palavra que foi cunhada pelos atenienses para expressar a degradação moral de uma pessoa. Era algo tipo assim: quando alguém queria falar que iria praticar coisas moralmente baixas, muito baixas, usava o verbo corintinizar. Como eram as religiões em Corinto? Corinto abrigava diversas religiões pelo fato de ter começado como uma colônia romana. A deusa Roma tinha de ser adorada, juntamente com a deificação dos Césares. Cada religião do mundo conhecido estava representada em Corinto. Mas a religião principal era a adoração de Afrodite. Trazido para Corinto do Oriente, um templo que podia ser visto de toda a parte da cidade foi construído no topo de Corinto. A natureza licenciosa da adoração era provida por 1000 sacerdotisas, prostitutas sagradas, dedicadas à glória da deusa. Paulo em Corinto.
Foi para esta cidade que Paulo se dirigiu em sua segunda viagem missionária. Uma cidade de tremenda riqueza para uns poucos, de pobreza para muitos e escravidão para a maioria. Uma cidade onde a vida humana era comercializada por pagãos. Uma cidade de pecado excessivo, promovido pelos pais da cidade. Paulo chegou em Corinto por volta do ano 50 depois de Cristo, quando a cidade tinha pouco mais de 100 anos. Depois de ter estabelecido igrejas na Macedônia, em Filipos, Tessalônica e Bereia, e passado um curto tempo em Atenas, conforme nós lemos em Atos 16, 11 a 18. Em Corinto, Paulo fez contato com Priscila e Áquila, um casal de judeus cristãos que havia sido recentemente expulsos de Roma pelo decreto de Cláudio, que aconteceu no ano 49 depois de Cristo. Paulo trabalhava no comércio de confecção de tendas, que era o mesmo trabalho deles, e por isso passou a morar com este casal, conforme Atos 18, de 1 a 3. Paulo deu testemunho através das sinagogas todos os sábados até a chegada de Silas, com uma oferta da igreja em Filipos. Atos 18, versículo 5. O início da igreja em Corinto. Seu trabalho teve êxito e um grande número de judeus, Atos 11, 4 e 1 Coríntios 7, 18, e também gentios, 1 Coríntios 12, 2, tanto ricos como pobres, Romanos 16, 23 e 1 Coríntios 1, 26 e 27, tornaram-se cristãos. Até mesmo o dirigente da sinagoga, chamado Crispo, conforme Atos 18, 8, se tornou cristão, e também Sóstenes, capítulo 18, versículo 17 e 1 Coríntios 1, 1, também se converteu. Paulo ministrou juntamente com Silas e Timóteo por 18 meses, Atos 18, 11, quando os judeus descrentes usaram a ocasião da chegada do novo procônsul, Gálio, para lhe levarem acusações contra Paulo, Atos 18, 12 e 13. A igreja de Corinto constituía, pela sua instabilidade, um problema espinhoso para Paulo. Composta em sua grande maioria por gentios pouco familiarizados com os escritos do Antigo Testamento e cujos antecedentes religiosos e morais eram opostos aos dos cristãos primitivos. Era preciso muito ensino para os elevar à maturidade espiritual. 1 Coríntios 3, 1 a 3. Considerando que era uma igreja nova, com pessoas vindas de diferentes religiões, com pouco conhecimento dos ensinos bíblicos, a igreja teve muitos problemas. Vamos aqui enumerar 10 destes problemas. Primeiro, a igreja tinha problemas de contendas, invejas e dissensões, capítulo 3, versículo 3. Segundo, problemas de partidarismo, capítulo 3, versículos 4 ao 9. Terceiro, havia o problema de incesto, capítulo 5, versículos 1 e 2. Quarto, litígios, brigas entre os irmãos, capítulo 6, de 1 a 6. Quinto, problema de adultério, capítulo 6, versículo 13. Sexto, problemas de casamento, capítulo 7. Sétimo, problemas consagrados a ídolos, capítulo 10, versículo 25. Oitavo, cultos que serviam para entristecer alguns, capítulo 11, 17 a 22. Não aceitar a autoridade de Paulo, capítulo 9, de 1 a 3. Acusações contra Paulo, de que ele usara dinheiro de coletas para uso pessoal
e que era autoritário, além de outras acusações contra o apóstolo. Considerando o ambiente moral tão baixo na cidade de Corinto, se fazia necessário uma separação absoluta entre a igreja e a sociedade, porque a igreja precisava sobreviver como igreja. Diante de toda esta realidade, uma cidade com moral tão baixa e uma igreja com tantos problemas, Paulo chega nesta cidade. Há algum desses problemas na igreja local onde você congrega? Se você fosse Paulo, que palavra levaria a esta igreja? Vejamos como Paulo se dirige a esta igreja. Vamos voltar para o primeiro capítulo da carta que Paulo escreve à igreja em Corinto. Primeiro, Paulo declara que ela é igreja de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, Paulo diz: a igreja de Deus que está em Corinto. E aqui, dois fatores importantes para serem ressaltados. Primeiro, apesar dos problemas, a igreja continua sendo igreja de Deus. Segundo, sendo igreja de Deus, ele, o próprio Deus, tem a solução para cada problema da igreja. Em segundo lugar, Paulo fala da santificação em Cristo. Ele diz: santificados em Cristo Jesus. E isto aconteceu quando aceitaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. E Paulo ainda diz: chamados para serem santos. A santificação é possível para hoje, porque o mesmo Cristo está presente na vida do crente e na vida da igreja. Depois Paulo afirma que tudo só é possível pela graça. No versículo 4 ele diz: sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus. Tudo se resolve e todo o crescimento da igreja acontece por causa da graça de Jesus. E aí Paulo ainda diz que Cristo é a riqueza da igreja. No versículo 5, ele diz: pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda a palavra e em todo conhecimento. E agora vejamos como Paulo trata os problemas na igreja em Corinto. A questão de invejas, contendas, dissensões, a recomendação do apóstolo é para que a igreja busque a maturidade em Cristo. Com relação ao partidarismo, a recomendação é reconhecer que a glória é só do Senhor. A questão do incesto, a recomendação é disciplinar o infrator. Nas questões de litígio, a recomendação é aceitar o prejuízo se necessário. Capítulo 6, versículos 4 a 7. Com relação ao adultério, a recomendação é entender que o corpo é o templo do Espírito Santo. Capítulo 6, 18 a 20. Com relação ao casamento, a recomendação é seguir as orientações da palavra de Deus. No que diz respeito aos alimentos consagrados a ídolos, a orientação é: nossa comunhão é com o Senhor e somente com Ele. Capítulo 10, versículo 16. Com relação aos cultos que entristeciam a alguns, a recomendação é acabar com os grupinhos. E no tocante à autoridade do apóstolo, o ensino do apóstolo é para que a igreja entenda que ele foi chamado por Cristo para exercer a sua função ministerial. Capítulo 9, de 1 a 3 e 1, 1. No que diz respeito às acusações contra Paulo, a recomendação do apóstolo é para que ficassem firmes na verdade, buscando, entendendo e crescendo na verdade. 10 foram os problemas enumerados da igreja em Corinto. E todos estes 10 problemas aqui mencionados são problemas de relacionamento.
todos eles, sem uma única exceção, são problemas de relacionamento. E o grande ensino do apóstolo para resolver isto está no capítulo 13, que é o amor. E aí Paulo mostra que o amor é maior que a religião, que o amor é mais importante que as doações, que o amor é de fato a solução para os problemas relacionais dentro da igreja. Nos versículos 3 a 8, Paulo diz: ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. A maior de todas as lições que o apóstolo ensina para a igreja em Corinto e é a resposta para todos os problemas relacionais é o amor. O amor não na teoria, mas o amor na prática. O amor vivido de verdade, de fato, assim como Cristo nos amou e foi prático na demonstração desse amor para conosco. A igreja em Corinto tinha muitos problemas, mas ainda assim o apóstolo afirma que é a igreja de Deus, continua sendo a igreja de Deus, e de Deus é que vem a solução para cada problema dentro da igreja. E a grande recomendação que temos aqui é para que nos amemos uns aos outros, como Cristo nos amou. Ajude outras pessoas também a entender esta grande verdade e seguir crescendo diariamente no amor. Se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e assim você estará abençoando também outras pessoas. Que Deus nos conduza sempre crescendo no amor, na verdade, para a glória do nome dEle. Que o Espírito Santo abençoe ricamente as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.